É importante, e até contextualizar tudo isso socialmente, culturalmente, é necessário que a gente consiga viver sem o outro, né? Parece óbvio e parece que tem pessoas até que acreditam, né, que não, isso é bobagem e tal, mas a gente tem inúmeros casos, né, de pessoas casadas durante muito tempo, inclusive que não se dão bem, que vivem brigando, que reclamam da convivência com o outro, mas quando um morre, o outro morre logo a seguir. Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre de psicologia, e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre dependência emocional. Em que momento, aliás, melhor, como me identificar dependente emocional? Quando eu começo a fazer do outro o centro da minha vida. Tudo que eu planejo, tudo que eu imagino em fazer envolve a outra pessoa. Tem pessoas, inclusive, que trabalham com a pessoa, né, com o cônjuge, com o namorado. Os momentos de lazer todos são juntos. E aí, quando aquela pessoa sai, não se sente saudade, mas se sente um vazio, uma falta. Chega até a ser um pouco desesperador. Um pouco numa escala, né? A gente tem uma escala. Tem pessoas que são muito dependentes emocionais e essas pessoas têm a sensação de desespero quando o outro sai. Aí pode ter crises de choro, acha que o outro vai abandoná-la. E também tem aquelas pessoas que ficam levemente desconfortáveis. Não entende direito muito bem o que está acontecendo, mas toda hora fica pensando na outra pessoa, o que ela está fazendo, o que precisa fazer, né? Aí manda mensagem, aí se a pessoa não responde já fica incomodada. Eu acho que ela não está querendo mais estar comigo, então eu já não sei muito bem o que eu faço. O meu dia fica meio desnorteado. E tem outras pessoas, inclusive, que nem precisa da ausência, né? Mesmo no próprio ambiente. Uma está num cômodo, outra está no outro, ela já fica assim desconfortável de não estar compartilhando da mesma experiência, no mesmo ambiente que a outra pessoa está. Isso são graus de dependência emocional e que sempre interfere muito na autonomia. É importante, e até contextualizar tudo isso socialmente, culturalmente, é necessário que a gente consiga viver sem o outro, né? Parece óbvio e parece que tem pessoas até que acreditam, né, que não, isso é bobagem e tal, mas a gente tem inúmeros casos, né, de pessoas casadas durante muito tempo, inclusive que não se dão bem, que vivem brigando, que reclamam da convivência com o outro, mas quando um morre, o outro morre logo a seguir. Quando eu estou falando isso, eu estou até mostrando que não tem a ver com amor, né, porque às vezes o casal está muitos anos juntos, e esses muitos anos vai depender do que a pessoa entende como muitos, né, e fusiona de uma tal forma que é quase que o ar de uma respira o ar da outra. Por mais, inclusive, que cada um tenha até um emprego separado, aquela ausência sempre é um desconforto. Você agora, inclusive, pode estar pensando assim, qual é o problema? Eu amo o fulano, né, ou a fulana, e eu quero que ela esteja sempre comigo. Qual é o problema? O problema é quando começa a atrapalhar a sua vida. Então, você deixa de fazer coisas para ficar com outra pessoa ou ficar à disposição. E aí isso tem uma questão, quando você fica à disposição, vem logo a frustração. Então, se eu estou esperando o fulano fazer algo, vou esperar o fulano jogar bola para eu poder ler um livro. Ou vou esperar a fulana ver a novela ou ver um filme para eu fazer alguma outra coisa. O que acontece? Pode ser que haja uma frustração e isso não se complete, você fique sempre naquela expectativa. Então a sua vida começa a ficar dependente, fusionada. E ela não flui, ela não anda. Além de ser um peso para outra pessoa, de ter que arrastar a sua vida também, ser responsável pela sua vida também, interfere na relação. Há um desgaste, porque a pessoa acaba se sentindo na obrigação, por mais que ela ame, por mais que ela se preocupe, ela fica preocupada com o que vai acontecer da vida, né, da outra pessoa que está em função dela. Então isso é muito importante que a gente observe, né, para que a relação não fique pesada, não fique desgastada desnecessariamente, porque a própria rotina já desgasta os relacionamentos. Então, a gente tem que tornar o mais leve possível. Para isso, a gente precisa ficar atento a gente.
Eu penso que toda vez que a gente tem um problema, a gente precisa ficar atento e voltar para si, para ver o que é que a gente pode transformar e ver se é algo que eu possa transformar. Pode ser que isso seja tão visceral e que faça todo sentido na sua vida viver fusionado, até porque tem algumas religiões, inclusive, que entende isso como um caminho de vida e ok, se tá ok para você, está ok. Mas caso aconteça alguma coisa, uma fatalidade, um adoecimento, aconteça uma morte, que vida é que você vai ter depois disso? Então é necessário que a gente fique atento em relação a isso. E quando é que tudo isso começa? Tudo isso começa quando nós nascemos, que todos nós somos extremamente dependentes. Nós precisamos de afeto, nós precisamos de comida, nós precisamos de todo o cuidado. Quando isso falta de alguma forma, ou até está em excesso, né? Todos esses extremos a gente precisa ficar atento. Assim, o excesso, você cria uma realidade para aquela pessoa que ela, inclusive, ela não tem dimensão direito do que é necessário para ela ou não. Ela sempre tem muito. Então, ela fica querendo demais do outro, querendo que o outro dê tudo que aquelas figuras primárias deram, que é uma outra configuração em um outro momento. Ou então tem falta. A falta é porque ela precisava daquele afeto, precisava daquele cuidado mesmo, cuidado básico, e faltou naquele momento. Então ela fica sempre querendo, sempre sugando, sempre querendo. Então a gente precisa ficar atento a isso nesse momento. E como é que a gente vai recuperar isso? A gente pode recuperar isso na própria relação, entendendo aquela relação que o outro dá, o que é possível para ele naquele momento. Se alimentar daquilo, aquilo pode ser um recurso interno. Então aquela pessoa disponibiliza um determinado tempo, um determinado cuidado. Tem várias formas, né, de você demonstrar que está com a pessoa, com cuidados cotidianos, coisas concretas mesmo, com carinho, com afeto, com falas, dando coisas, presentes, essas coisas. Então, tem várias. Agora, quando uma pensa de um jeito, a outra interpreta de outro, por exemplo, uma pessoa gosta muito de carinho, de toque, a outra gosta muito de dar presente, por exemplo. E aí, são formas de amar, só que elas estão dissonantes, elas não estão se comunicando. Aí acaba achando que não ama. E se a pessoa é dependente emocional, fica exigindo cada vez mais. Aí o outro pode, inclusive, dar a partir do seu olhar, a partir da sua forma de amar. E aí o que acontece? Nunca é suficiente. E uma pessoa acaba sugando uma a outra, né? E acaba não deixando o relacionamento fluir. E a vida individual da pessoa acaba também não andando. Então é muito importante que a gente fique atento em todas as nossas relações. Essa relação de dependência emocional não acontece só entre casal, né? Acontece entre filho e pais também. Pais que ficam muito preocupados dos filhos saírem, não deixam os filhos saírem, não deixam os filhos fazerem nada, estão o tempo todo atento, o tempo todo o que você está fazendo, você tem que falar tudo para mim, fala tudo que você faz. Aí a gente pode até notar que ao longo da vida, aquela criança que vai crescendo, virando um adulto, ela vai ficando sem vitalidade. Ela não sabe muito bem escolher a roupa, ela não sabe muito bem o que ela faz da vida, ela não sabe que profissão ela segue, ela não sabe se o namoro é bom ou ruim. Aí sempre está se remetendo aos pais. O que você acha? O que você acha? E uma coisa que eu sempre falo, que a gente nunca pode esquecer e que nossa sociedade não valoriza é a morte. Todos nós vamos morrer. Então, se a pessoa é criada muito dependente dos seus pais, imagina, esses pais vão falecer em algum momento. Como é que esse adulto, né, vai conviver tendo que fazer suas próprias escolhas se ele não aprendeu no momento que era para aprender? Então é muito importante que a gente fique atento a nós. Vamos evitar ficar apontando o dedo, falando assim, fulano é dependente emocional, mas assim, o que eu me vejo nessa situação? Será que eu sou dependente emocional em algum grau? E o que eu posso fazer, né, para reparar isso, né, para buscar isso, para tentar aliviar isso? Sempre esse mergulho interno. Caso você ache que o grau que você tem é muito elevado, ou você percebe de alguma outra pessoa que é muito elevado, aí seria um processo de psicoterapia mesmo, né? Porque aí teria que ter um mergulho, uma restauração do vínculo através do processo terapêutico, e aí seria algo mais profundo. Mas se você já conseguir identificar em você, já vai ser muito transformador, tanto para a sua vida como para todos que estão ao seu redor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você acha que pode ajudar alguém, não deixe de compartilhá-lo. Até o próximo!